Bom dia a todos. Quero também juntar-me às saudações em nome da Comissão Organizadora e saudar muito especialmente esta conferência e o que ela significa nos propósitos do Congresso Democrático das Alternativas de avançar e aprofundar uma discussão. Eu julgo que podemos dizer que em tempos de grande inquietação como os que vivemos, há de facto uma esquerda portuguesa que não recusa a urgência. Isto acontece porque está bem presente entre nós a consciência do profundo retrocesso que Portugal viveu nos últimos anos. Esse retrocesso não foi ocasional, nem fruto de qualquer situação rocambolesca, foi o resultado de uma ação deliberada, calculada, politicamente arquitetada pela direita, tanto a direita política do PSD, do CDS e do cavaquismo, quanto a direita dos bastidores, representada nos financeiros e naqueles que canibalizam as grandes direções empresariais, mesmo ou sobretudo as que prestam ou deviam prestar serviços de interesse geral, mas ansiosas como estão de se envolver com os capitais globalizados que rodeiam as economias empobrecidas, tudo isso esquecer. A esquerda portuguesa não recusa a urgência do momento que vivemos, porque também sabe que não pode ser a esquerda a criar espaço livre para que a direita, com a facilidade hegemónica com que agiu nos últimos anos, governe sem uma forte oposição e uma clara alternativa institucional e política. A direita foi agressiva, foi sim senhor, mas também deve dizer-se que em dado momento passou a ser consentida, liberta de uma concertação progressista capaz que a desafiasse no plano político e no plano programático. Queremos acreditar que isto acabou e que é possível não apenas desafiar a direita, mas também afastá-la do governo e substituir o seu programa reacionário. E uso o termo no sentido em que os eruditos lhe deram. Acho que devemos assumir que há um conjunto de passos iniciais que começaram a dar sentido e capacidade de realização à urgência da esquerda. Soube ganhar-se campo para afirmar que a esquerda quer governar e assume a necessidade de se comprometer com isso. A esquerda é sempre resistência, é crítica, é espírito de controvérsia, mas a urgência de hoje soma a isso a necessidade de que se governe à esquerda. Com a esquerda, naturalmente, desejavelmente, com toda a esquerda. Estes passos, sendo importantes, são, no entanto, parece-me pequeníssimos. Pela simples razão que a esquerda não governará por governar, só deve governar para ser a diferença a favor da igualdade, da justiça social, do desenvolvimento, da mudança de paradigma económico e social, de um confronto claro com uma Europa que, mais que passiva, é um instrumento chocante de regressar. E parece também claro que a própria esquerda só saberá encontrar-se consigo mesma para ser capaz de se comprometer com a gestão da mudança se souber formular um programa. Dir-se-á que neste país as desigualdades se tornaram tão gritantes e depressivas que o retrocesso económico e social e a ausência de caminho para a produção e o emprego é tal. Dir-se-á que o poder dos poderosos se tornou tão obsceno que a submissão no quadro europeu é tão insuportável que se afrontou a dignidade de tantos que já não é pouco parar com isto tudo. E é verdade, já não é pouco parar com tudo isto. Mas é verdadíssimo, parece-me, que governar à esquerda é governar com uma consciência programática sólida ou não será governar. Reagir, certamente, temos que reagir, mas também agir. Agir em nome de valores e dos muitos que perderam a dignidade e a esperança. Temos, de facto, de saber responder à pergunta de hoje. O que é governar à esquerda? O que está para além da resistência? Acreditamos que é possível, pelo menos, delimitar o campo em que se podem construir as respostas. Assim foi deste modo, de resto, que foi possível identificar o primeiro dos problemas e a primeira das prioridades. E fizemos isso no CDA. O CDA tem isso no seu historial e vale a pena lembrar como foi decisivo formular a questão difícil da dívida e como foi possível mostrar o que a originou.
como o seu significado foi mascarado e como era crucial resolver um problema que, aliás, tem solução. Tratar da dívida como a tratamos foi crucial enquanto momento de quebrar o gelo de um debate distorcido e manipulador e que, de certa maneira, aniquilava ou aquietava a própria esquerda. E foi igualmente crucial para pôr o tema como assunto central que podia e pode congregar muitas opiniões e iniciativas na sociedade portuguesa, para além da própria esquerda, como se viu. Este tema não deixou de ser crítico, mas é claro que o quadro geral em que temos de falar é mais amplo. Hoje, torna-se crucial defender que há um caminho de alternativas coerentes, realizáveis e urgentes, como antes, sob o chumbo da austeridade, que negava quaisquer outras vias, foi decisivo quebrar o gelo daquele modo. Não é possível continuar a fazer do argumento da governação à esquerda algo que não se define em termos precisos e que apenas serve como arma de arremesso contra partes da esquerda ou como justificação preguiçosa de um sectarismo persistente e deliberado. E isto aconteceu, porventura acontece demasiadas vezes, para a nossa desgraça, quando se quer, sobretudo, caricaturar os que nos deviam ser próximos para gáudio da direita. A esquerda precisa de se mobilizar, organizar, entender, formar espaços que mobilizem as suas capacidades. Há belas ilhas que formam, julgo eu, neste campo da esquerda, um belo arquipélago. Mas isso não é suficiente, mesmo que outras surjam. Parece-me a mim que é possível criar um campo comum, uma terra comum, que una tudo isso, e isso é de âmbito programático. Continua a valer a pena uma coisa que teve muito valor nos últimos tempos: as ideias. Não quero proclamar vitórias neste campo, mas parece-me claro que muito se ganhou, muito a esquerda ganhou no campo das ideias, mesmo que os adversários se dissimulem, dizendo eles próprios desdizendo eles próprios o que antes diziam. Se é por aqui que importa continuar, então talvez uma das matérias mais importantes seja saber qual é o rascunho, e é apenas disso que irei falar, do rascunho elementar para uma governação à esquerda. A conferência que hoje realizamos sublinha dois grandes pontos, como bem sabemos: democracia, trabalho e direitos sociais, e dívida, União Europeia e soberania. Não é exagero dizer que estes temas contêm tudo. Contêm de facto. Mas permite-me alargar o quadro e deter-me brevemente nesse tal rascunho em 7 pontos. Creio que vale a pena dizer que a reposição da cultura no centro da vida coletiva, da cultura, da cultura política democrática, da cultura da vida social, como quisermos, é talvez hoje o ponto inicial ou pré-inicial da elaboração de um pensamento de governação à esquerda. Na verdade, a austeridade não foi, como bem sabemos, uma emergência técnica. Não foi apenas uma ideologia agressiva. Foi a crua e rude destruição das convicções de solidariedade, de noções fundamentais no plano dos direitos, de sentidos da vida, da confiança que cada um punha nas suas capacidades e no modo como cada qual sentia que podia fazer parte de uma sociedade inclusiva, capaz. A austeridade foi a inculcação dos sentimentos moribundos na nossa vida coletiva. É pela cultura que tudo começa, já muitos o disseram. Dizer disso há de fazer parte também a cultura na acessão do entendimento positivo sobre a vida e sobre a organização coletiva que aqui quis deixar. O ponto seguinte, parte inteira do anterior, há de ser sobre o trabalho, parece-me a mim, nesse rascunho. A transformação do trabalho em coisa foi a obstinada cruzada ideológica da direita, bem o sabemos. Sabemos que os liberais não admitem que o trabalho seja, como foi em longas fases do capitalismo democrático, fonte de inclusão, de generalização de direitos e fundamento positivo do próprio desenvolvimento económico. Esconderam-se esses atrás dos argumentos dos chamados custos unitários do trabalho.
acham que o povo ganha demais. Atacaram a dignidade do trabalho e é essa dignidade que tem que ser reposta. Não é, nunca foi, o peso dos custos unitários do trabalho no produto nacional que coagiu o desenvolvimento. O crescimento é, pelo contrário, fruto de uma economia que saiba incluir minimamente o trabalho e fazer dele a fonte de uma sociedade saudável e justa. A negociação coletiva, a associação de direitos ao exercício do trabalho, a noção precisa de que a inclusão pelo trabalho é o mais sólido mecanismo de coesão social, não é o assistencialismo ou as cruas redes de dependência pessoal. Tudo isto são condições de primeira ordem para a esquerda. Isto obriga-nos também, terceiro ponto, a falar da ordem constitucional. O que mais caracteriza a ordem constitucional portuguesa é justamente o facto dela instituir noções de trabalho e de cidadania a partir de uma definição material concreta, associando-lhe direitos, não como adicionais de discricionalidade política, mas como partes inteiras da integração das pessoas na sociedade e na economia. E fazendo disso as condições com que se constrói o progresso. A sujeição da nossa ordem constitucional à condição de empecilho ou de adicional luxuoso e a afirmação que ela é parte do desenvolvimento de uma sociedade que não fique dependente de voragens que a abandonarão na primeira esquina, este é outro princípio básico. Uma economia sólida não é a que se limita a estar bem enquadrada do ponto de vista institucional. Uma economia sólida tem no emprego, nas qualificações e nos direitos a sua principal base, e é aí que reside a justiça social. É por isso o quarto ponto que importa falar de desenvolvimento. E isso para falar de um programa de emprego com direitos, falar da economia nos termos que acabo de dizer. Portugal precisa disto porque perdeu milhares de empregos, porque malbaratou a sua capacidade produtiva, porque a economia foi vilipendiada por aquelas mentes brilhantes que acham que competitividade é embaratecer o trabalho, reduzir os custos salariais. A esses não passa pela cabeça que a economia é produção e redistribuição justa, para que a seguir haja mais condições de produção e mais riqueza. Sejamos, pois, capazes de repor a questão dos rendimentos e da sua repartição, sabendo que é esta, ao mesmo tempo, a questão crucial do relançamento económico e a matéria obrigatória para encarar as desigualdades crescentes que se tornaram a marca do retrocesso em Portugal. É por isso também que incluo neste ponto a dívida pública, ponto incontornável num acordo de governação. São muitas as soluções em aberto, já se sabe, não as vou aqui discutir agora, todos sabemos o que este debate significa. A única coisa, parece, que precisa de ser redita, dita e redita, é que tal assunto não pode ser silenciado, tem de vir para cima da mesa, de várias mesas, incluindo a europeia. O quarto ponto de o quarto ponto de um rascunho para pensarmos a governação à esquerda tem de ser o sistema financeiro. Hoje sabe-se com crua clareza quem criou os problemas de financiamento do país. Foi o sistema bancário e financeiro ao constituir-se em agente voraz de endividamento do país, repito, do país, de toda a economia, não do Estado. E foi isso que colocou a República, que não era quem estava endividada, na posição de sujeição inqualificável perante os poderosos que conduzem o mundo. E não foram apenas os sabidos criminosos que fizeram isto. Foi todo um sistema de sujeição da economia e da sociedade à finança, toda uma lógica de libertinagem que continua a ocupar salões dourados, exercido por figuras sérias, dotadas do mais obscuro dos poderes. Ainda há dias, ainda ontem, vimos nas notícias uma que me parece ter notável clareza. Os ativos que o BCE pode vir a comprar à banca portuguesa para que esta possa fazer o que deve, financiar a economia, são quase 5 vezes mais em Portugal do que os da banca grega. O significado é que isto tem, provavelmente, é um retrato fiel do que se passa neste mundo. A questão europeia em Portugal deixou de ser tabu.
Foi durante muito tempo, quando dominavam visões otimistas, quando dominava a confiança cega numa dinâmica de integração que não se tinha sempre por virtuosa. A Europa foi a mais cómoda das ideologias messiânicas, é verdade. Hoje não é assim e sabe-se muito mais do que alguma vez se soube sobre uma burocracia de Bruxelas totalmente cooptada pelo liberalismo mais rasteiro, sobre uma economia institucional do euro profundamente defeituosa, porque foi feita pela mão escondida do mais ortodoxo monetarismo. Sabe-se muito sobre isto, é verdade. A esquerda, a questão europeia deixou de ser tabu, mas ela tornou-se, isso temos que o assumir, no tema mais difícil dentro da esquerda. O euro e a desconfiança relativa aos métodos de regulação económica que limitem as potencialidades que se presumem mais fáceis no quadro nacional são talvez os pontos sintéticos da controvérsia da esquerda. Mas acho que nenhum de nós recusa que se abra na Europa, pela mão de quem elegermos, um debate nunca feito sobre a posição insuportável em que se colocaram as periferias, sobre a anomia europeia, sobre a ausência de políticas ativas de desenvolvimento na Europa. O sétimo e último ponto tem que ser, evidentemente, sobre o Estado e a administração pública. Sobre o Estado Social, como já debatemos, certamente, mas também uma discussão do Estado em que se afirme e reafirme o que é óbvio, que a esquerda não é liberal e que não se pode ver a si própria como um diligente instrumento que abre as avenidas aos mercados, a uma ordem social assente na concorrência e na chamada competitividade, que acredita, escondida ou abertamente, na ideia de que bons mercados, boas relações privadas acarinhadas por essa esquerda, são o melhor caminho para a solução de todos os problemas e até para a nossa felicidade. Há quem assim pense, mesmo dentro da esquerda, mas esses têm de ser desafiados para um programa exigente. Os mercados são um dos mecanismos apenas que servem para nos organizar. E são tantas vezes um mecanismo hiperprotegido, desequilibradamente protegido em favor dos que cooptaram o Estado para seu proveito. O que distingue a esquerda da direita e dos liberais é que ela não é contra os mercados. É antes por uma organização do país em que haja mecanismos de organização social que capacitem a sociedade e assegurem a coesão e que esses mecanismos sejam os mais fortes, sejam o princípio essencial da vida coletiva. O Estado é, em primeiro lugar, isto mesmo, e é neste quadro que surgem os direitos sociais e a sua prossecução, e que surge também esse elemento essencial da vida na sociedade, que é uma administração capaz, competente e não dilapidada, como acontece nos dias de hoje. Reconstituir a administração é, por isso, também um ponto essencial, com que termino este rascunho e com que passo a palavra, certamente, àqueles que, melhor que eu, podem aprofundar estes temas. Muito obrigado.